O pai é a segunda pessoa com quem a criança entra em contato. Na verdade, é a mãe que apresenta o pai à criança. Juntamente com a mãe, a influência do pai se estenderá à vida adulta e à própria eternidade. O pai desempenha algumas das funções mais importantes na vida dos filhos, portanto, na vida de um ser humano. As principais funções do pai serão analisadas aqui. O pai é padrão de caráter. Os filhos olham para o pai e desejam ser como o pai. Para os filhos, ser como o pai é a única maneira correta de se viver nesse mundo. O comportamento dos pais fala tanto quanto suas palavras. Se houver uma divergência entre as palavras e os atos, a criança acaba optando pelos atos do pai. Os atos, portanto, do pai têm prioridade sobre as palavras. O pai também é quem determina os limites para os filhos. E isso será muito importante ao longo do desenvolvimento de cada ser humano. Aqui nós precisamos entender o seguinte: a mãe instala no bebê o princípio do prazer, ou seja, a busca do prazer e do gozo, custe o que custar. O pai, por outro lado, instala na mente do bebê o princípio da realidade, ou seja, na busca do prazer e do gozo. Há limites, limites que não podem ser ultrapassados sem que se experimente dor e sofrimento. E ao longo de toda a vida, o ser humano terá que equilibrar-se entre o princípio do prazer, aprendido prioritariamente com a mãe, e o princípio da realidade, aprendido prioritariamente com o pai. Embora seja verdade que na infância e ao longo da vida, embora a mãe seja responsável pela instalação, vamos dizer assim, do princípio do prazer, com a mãe também a criança aprende muito sobre o princípio da realidade. E embora seja verdade que o pai é o responsável maior pelo princípio da realidade, o pai também ajuda o filho a nortear-se pelo princípio do prazer. No entanto, a mãe parece ajudar melhor o filho na busca do prazer, da alegria e das boas experiências. E o pai parece ajudar mais os seus filhos na busca pelo limite e pelas leis e pelas regras que regem o ser humano enquanto em sociedade. O pai também é a referência de autoridade. A partir da relação com o pai, é que os filhos aprendem a relacionar-se com as outras figuras de autoridade. As futuras relações que as pessoas terão com os professores, com os chefes, com as autoridades policiais e até os contatos iniciais com estranhos estão sendo formatados nessa relação com o pai. Na relação com o pai se delineia fortemente o conceito de hierarquia. O pai também é quem oferece segurança material. É verdade que esse item é bastante controverso. Há muitas mulheres que também trabalham. Outras mulheres ganham mais do que seu marido. Também há mulheres que sustentam a casa, por exemplo, porque o marido está desempregado. Porém, mesmo quando a mulher é responsável pela maior parte ou pela totalidade das receitas, a percepção das crianças recai sobre a figura masculina como provedor. Isso acontece por conta do modelo de relacionamento estabelecido na maioria dos lares, pelo menos na nossa cultura. Algumas pessoas, no entanto, podem perguntar: e quando o pai não está presente? Qual é a influência que a criança receberá de um pai se o pai não está presente? Tem sido demonstrado por estudos exaustivos que quando falta o pai, a criança elege uma figura paterna. Ela pode eleger um primo, um tio, um avô e, claro, pode eleger o padrasto também como essa figura paterna que vai substituir o pai e que vai exercer essa função no preparo das crianças para a sociedade. Uma das coisas mais tocantes, uma das coisas mais impressionantes no tema que estamos analisando agora é que a visão que o filho tem do pai vai determinar a visão que ele terá de Deus. Uma das primeiras lições
do bebê é aprender a conviver com o pai. O bebê, primeiramente, observa como é que esse pai trata a mãe. O bebê também observa como as outras pessoas na casa, como os irmãos, tratam o pai. E em sua mente, a criança cria um conceito. Se é bom ou se é perigoso confiar nesse pai, viver com esse pai, conviver, se relacionar com ele. E na mente da criança se estabelece um conceito. É melhor aliar-se a essa figura, a figura paterna. Em algum momento, durante a infância, pelo menos nos lares cristãos, a criança aprende as primeiras lições sobre Deus. A criança aprende, por exemplo, que ninguém vê a Deus. A criança também aprende que Deus tem muito poder. A criança aprende que Deus vive acima dos homens e que Deus controla tudo. A criança também aprende que para Deus algumas coisas são boas e para Deus algumas coisas não são boas. A criança também aprende que Deus tem autoridade e que Deus é muito justo. Um dia, talvez em casa, no horário das refeições, ou quando ela vai à escolinha infantil da igreja, numa escola dominical ou na escola sabatina, a criança ouve falar que é a hora da oração, é a hora de conversar com Deus. E a mãe ou a professora pode dizer: fique quietinho, porque agora é a hora de fazer Papai do Céu. Nesse momento, quando a criança ouve que é a hora de fazer Papai do Céu, se constrói um pensamento na mente infantil. Será que há dois papais? Será que há um papai em casa e outro papai no céu? Com o tempo e a repetição das orações e com a repetição da expressão Papai do Céu, a criança já não indaga, mas ela afirma: sim, de fato, é verdade, ela pensa, há um papai em casa e há um papai no céu. O papai em casa se chama José, se chama Roberto, se chama Ricardo, e o papai no céu se chama Deus, pensa a criança. Note que o único parâmetro que a criança tem, extraído da expressão papai, é extraído da relação que ela tem com o seu pai e o modo como o pai se relaciona com as outras pessoas. Assim, para essa criança, o papai do céu, ou seja, Deus, em nada difere do seu pai. Talvez a única diferença que a criança supõe que haja entre o papai do céu e o seu pai é que o papai do céu tem muito mais poder do que o seu pai aqui na terra. No mais, eles diferem praticamente em nada. É isso mesmo que você está pensando agora. A visão que se tem do pai é a visão que se terá de Deus. Quando o pai leva o filho a amá-lo, a apaixonar-se por ele e a confiar nele, o pai está ensinando ao filho a mais importante lição sobre Deus. Um pai distante, um pai agressivo, um pai perigoso, está ensinando ao filho sobre um Deus desinteressado, um Deus temperamental. E um pai agressivo pode estar ensinando ao filho sobre um Deus violento. No entanto, os pais não só ensinam sobre Deus a seus filhos, mas os pais também aprendem sobre Deus a partir do relacionamento que têm com os seus filhos. Outro dia, um amigo me falava de seus dois filhos. Quando eram pequenos, ele me dizia, eu falava, filho, levanta, e o filho levantava. Eu dizia, filho, sente-se, e o filho se sentava. Eu dizia, filho, sai, e o filho saía. Eu dizia, filho, entra, e o filho entrava. Eu dizia assim, filho, traga um copo d'água ou a toalha para o papai. E ele dizia,